Olá, bem-vindos ao podcast Cantos e Encantos. Mais uma convidada especial, que é a Carol Martins, arquiteta, mãe de 3 filhos e é mãe de gêmeos também, casada e também minha amiga, gente, porque além de tudo ela é minha amiga, então eu estou chamando ela aqui para bater um papo especial sobre arquitetura, centro da cidade, viagens, vida familiar, né, Carol? É muito bom esse bate-papo nosso, mesmo porque a gente não tem nem tempo no cafezinho. Vamos aqui, né? Então, Foi aquela história que a conhecer gente estava conversando. Café, vamos fazer um café gravado. é melhor, é Obrigada melhor. pelo convite, tá? Depois de tanta, deu certo. Carol, primeiro E aí? eu quero que você se mostre um pouquinho quem é a Carol, Sim. por que escolheu arquitetura. Eu adoro aqui os arquitetos, Sim. mas eu quero saber da Carol, por que essa área de arquitetura te encantou e você seguiu para essa área? Rosângela, eu sou filha de um arquiteto e de um engenheiro, né? E a minha mãe sempre assim me levou a mim e os meus irmãos para a obra, para acompanhar. Na minha família também nós tínhamos uma cerâmica, minha família tem ceramistas, então assim, essa questão do barro, da cerâmica, de uma obra, ter o pai e a mãe da área, com certeza influenciaram muito. Eu sempre soube que queria ser arquiteta, sempre. E fiquei na dúvida na época do vestibular se fazia engenharia, arquitetura, porque também gosto muito. Eu acho que isso reflete também na minha área de arquitetura hoje, né? Eu sou uma arquiteta que trabalho muito pouco com arquitetura de interiores. Faço, amo, mas acabo lidando muito com construtoras, com obras, que é a parte que eu gosto mais, já tem um pezinho ali na engenharia que eu gosto. E é isso, estou aí já estou trabalhando, já estou com mais de 15 anos de formada, eu acho, nem sei, faz tanto tempo. Aí, Com essa carinha de bebê, trabalho como assim? já nessa área e gosto muito. Tive excelentes professores na faculdade e isso influenciou muito no que a Carol é hoje, né? A Carol é arquiteta hoje, que está sempre... Eu sei que você está o tempo todo estudando, está É. com muito, digamos, muita vontade. É uma arquiteta jovem. Você falou aí de 15 anos, até me assustei, porque você tem rosto de bebê, eu achava que estava com no máximo 8 anos aí de arquitetura. Mas essa bagagem que você trouxe, que você tem hoje, é devido, digamos, você passou por uma escola muito boa, Sim. você trabalhou com o Júlio até 18 anos. 18 anos. 18 anos Carol, de Júlio. vem cá, vamos fazer a conta aí dessa não, idade. não vamos fazer essa conta. Porque eu tô Não achando... vamos fazer essa Eu tô achando que conta. tu começou com quanto? Com Foi 12? e é uma escola maravilhosa. A gente ainda trabalha junto, né? Eu saí agora da sociedade, então, assim... Mas a gente não consegue se separar porque tem muitos projetos que fizemos e ainda estamos fazendo e iremos fazer. Mas passei 18 anos lá, dentro do escritório. E, assim, Júlio sempre deixou tudo... Carol, você pode resolver tudo. Carol pode atender o cliente. Carol pode fazer. E lá no escritório do Júlio, ele é multi, ele faz todos os projetos. Eu brinco que ele é mais urbanista, né? Ele gosta muito mais do projeto de urbanismo e eu ficava mais com a parte de arquitetura. Mas essa formação na faculdade, que eu tive professores espetaculares. Fui aluna do Ricardo Roque, fui aluna do próprio Júlio, fui aluna do João Alberto, fui aluna da Lavínia Brandão. Então, assim, eu tive professores de arquitetura maravilhosos. Formei na Camilo Filho e tive esses professores. Saindo da faculdade, já fui logo para o escritório do Júlio. Lá, ele como professor, os clientes, contato com você, contato com as pessoas. E eu tenho um mantrazinho que eu aprendi da minha casa que levo para a vida. A gente tem que aprender uma coisa todo dia. E assim, a gente aprende muito. Todo dia a gente está aprendendo muita coisa. E aí, essa minha formação de faculdade, ter a mãe arquiteto, o pai engenheiro, bons professores, trabalhar muito tempo no Júlio, clientes maravilhosos e generosos. E eu sou uma pessoa assim, que eu estou na dúvida, eu pergunto. Eu digo logo, como eu lido muito com projetos de estruturas, ar-condicionado, hidráulica, subestação, essas coisas. Então, assim, eu não tenho vergonha, me explica, me ensina. Me ensina. E é mão na massa também, porque eu lhe conheço, já fiz projeto com você e você vai coisa. lá e mão na massa, vai lá. Adoro uma obra, adoro. Sim, aí você falou dos seus pais, para entender melhor, para quem está vendo a gente.
Quem são seus pais? Seu pai Meu pai é engenheiro, minha mãe é arquiteta. Minha mãe é arquiteta que sempre construiu obras pequenas. Qual o nome e obras do seu pai e o nome da sua mãe? Parecendo a Xuxa. Parecendo a Xuxa, mandando um beijo pro papai e pra mamãe. Eu sou filha do João Martins, meu pai, fazendeiro, vive na fazenda. E lá ele já teve cerâmica, teve muita coisa. E é engenheiro de formação. E a minha mãe é arquiteta. A minha mãe, ela constrói, já construiu para muitas pessoas e ainda hoje constrói muito para si. Então, assim, ela vai fazer uma obra, fazia tudo. Fazia tanto um prédio, ela vai fazer um prédio para ela, né? Ela constrói muito empreendimento para ela alugar, muita kitnet, tem muitas. Então, ela vai fazer fundação, construção, mobiliário. E foi uma escola muito boa, porque ela vai fazer Ela sempre me ensinou, vai fazer um quarto, você não tem como fazer um projeto do quarto ignorando o layout, a posição da cama. Como é que eu vou fazer uma janela se eu não sei onde é que está a cama? A porta. Isso eu também levei muito para a minha vida. Lá no escritório, eu sempre tive muito estagiário, né? E eles sempre brincam, Carol, por que tu não vai dar aula? Eu brinco que eu não tenho paciência. Eu gosto muito de ensinar, gosto. E é muito isso, vamos pensar, onde é que vai ser aquilo? Vai fazer um projeto de um prédio? Rosângela, é engraçado. Um projeto de um prédio é uma coisa que eu aprendi minha vida com os meus pais, na faculdade e no Júlio, é muito isso. Você vai fazer um projeto de um prédio, eu acho que é por isso que eu gosto de projetos um pouquinho mais complexos. Você tem que pensar, vai fazer um projeto de um prédio, por onde que o lixo vai sair? Que horas o lixo vai ser recolhido? Um prédio de apartamentos, ele funciona, tem a pessoa que está morando, tem um visitante, tem uma pessoa que está na mudança, tem uma pessoa que está levando um cachorro para passear, tem um técnico de internet. São muitas pessoas vivendo naquele mesmo local. Então, assim, eu lá no escritório faço muito isso, faço muito sempre. A pessoa vai chegar, ela entra por essa porta, ela vai até esse elevador. Essa brincadeira no Ferrari eu fiz várias vezes por causa... Vou atropelando os assuntos. Porque vai falando. Lá no Ferrara tem um detalhe maravilhoso que é em relação ao espaço da livre acesso de serviço separado do acesso social. E eu fiz muito isso lá com os meninos, com o Júlio, desenvolvendo isso. A pessoa que vai chegar, ela fala com o porteiro, ela entra por essa porta, ela vai por aqui, passa por aqui, sem cruzar com a pessoa que está recebendo uma pizza, sem cruzar com a pessoa que está indo visitar, sem cruzar com a pessoa que está indo para uma festa, porque no prédio, não é porque está tendo uma festa no salão de festas que o prédio não vai acontecer, né? Então, esse raciocínio de você entender um fluxo, de você entender uma rota, cruzar a rota, qual é a rota que pode cruzar, que não pode. Eu sou apaixonada por isso, apaixonada por arquitetura, levo isso para muitas coisas. Talvez por isso também que das arquiteturas... Faço muito mercado imobiliário, você sabe, porque a vida leva a gente para esse caminho. Mas sou apaixonada pela arquitetura hospitalar. Nossa, tá aí, olha, eu não sabia desse teu lado. É a minha área de estudo, de especialização, o que eu estudo, pesquiso, participo, sou das associações, sou de tudo. Membro da rede disso, daquilo, faço parte de tudo, porque é o que eu gosto. E a arquitetura hospitalar é isso, é uma arquitetura super complexa, que você já olha e diz, aqui não vai dar certo, aqui vai funcionar. Aí você vai fazer um projeto de um hospital, você tem que pensar em tudo isso. Que você está pensando lá na frente, você está pensando na usabilidade, não é isso? Você citou aí exemplos utilizando, digamos, a mentalidade aí da arquitetura hospitalar para a vida cotidiana de um empreendimento, porque se você está pensando como é que vai funcionar o dia a dia dessas pessoas dentro das suas moradias. Isso é muito mais... Assim, é muito mais do que só uma arquitetura por beleza ou por arquitetura, né? Você tá pensando no todo. Isso é bem legal. Mas antes de eu entrar muito na arquitetura, porque é um papo apaixonante, né? A gente vai. Eu quero saber mais da Carol, mãe, a Carol esposa, a Carol que ama viajar, a Carol que Eu sempre te admirei porque tu faz seus momentos sabáticos ali, mesmo que eu sei que você trabalha online, mas você pausa. E isso aí eu admiro porque eu faço também, sabe? A gente troca muito figurinha em relação a isso. Então, como é ser mãe nesse dia a dia tão corrido, nessa vida tão agitada? Assim,
a gente vai tentando equilibrar aqueles pratos, né? A gente vai fazendo o que pode. A gente não consegue dar conta de tudo, eu já sei disso. Eu vi uma foto agora do meu mais novinho de 1 ano. Eles são gêmeos, vamos lá. Eu tenho 3 filhos, o Felipe de 5 anos, o Davi e a Lívia de 1 ano e 2 meses, que são gêmeos. E assim, eu cheguei em casa e o Davi estava pegando a comida do Felipe, um Nescauzinho, uma coisa que não podia ir na boca. Aí aí o meu primo disse, Carol, a gente não dá conta de tudo. Realmente, preciso me desesperar? Eu não preciso. Bota tanta coisa pior na boca que pega no chão, então a gente vai relaxando. Eu vou tentando dar conta, a gente vai fazendo o que pode. Tem dia que eu tiro, não, hoje, quem precisar de mim, o meme, né? Quem precisar de mim, desprecise. Eu preciso, tem dia que eu paro, Rosângela, e digo, não, eu preciso parar e ficar com os meus filhos. Uhum. Porque eles estão crescendo e a gente não vê. Agora, nós não falamos disso, mas assim, eu tive aquela experiência da Casa Cor que a gente participei. Sim. E assim, foi muito intenso no início, porque o nosso espaço, meio da Lavínia Brandão, envolveu muita obra, muita construção, exigiu muito da gente, um espaço muito grande, mais de 100 metros quadrados. Então, assim, o que a gente teve que fazer? Acabou a Casa Cor, ninguém fala comigo. Eu vou ficar com os meus filhos. Uhum. Até para descansar um pouco, ficar... Eu tenho um apoio maravilhoso, né? Marido... Vai pegar, assim, ele trabalha muito também, Ricardo é médico, neurocirurgião, viaja muito, daí essa paixão da gente, do casal, de viajar, mas eu tenho muito isso, a gente vai fazendo o que pode. Eu fico em casa, agora com a minha agenda, uma das razões de eu ter me afastado do escritório do Júlio foi essa, tomar de conta da minha própria agenda, aí eu consigo saber o que eu dou conta. Aquilo que nós conversávamos, eu preciso controlar o que eu entrego, né? O que sai de mim. Então, eu consigo agora tomar de conta. Agora, eu levo o Felipe, acompanho os bebês na natação, entro na piscina com eles. Eu vou fazendo o que a gente consegue. Porque dá muito trabalho, mas é muito gostoso. E, além disso, falando das viagens, né? A gente tira esses momentos para viajar, para relaxar. E numa viagem dessa, você leva os bebês, quantas babás, ou não leva ninguém? Me conta. Porque o mais velho, eu acompanhei vocês e acabou, né? E agora, com 3, como é isso? Pois é. Com os 3 agora, tá um pouco mais complicado. Eu não tive coragem ainda de levá-los para uma viagem grande. Eles conhecem a praia, fui com 2 babás. Tive que trocar o carro, a gente até brincou, tive que trocar o carro, porque meu carro não cabia mais. Aí levei agora 2 babás para a praia. As minhas babás são maravilhosas. São pessoas que estão do meu lado, são parceiras mesmo. Super entendem. São pessoas resolutivas. Eu, na verdade, sou cercada de pessoas resolutivas em tudo. Profissionalmente, na minha casa, na minha família, todo mundo é muito prático em tudo. Isso é muito bom para a gente poder dar conta. Sim, né? Sim. Eu preciso de pessoas que resolvam todos os problemas em todos os sentidos. E isso eu tenho em casa, elas resolvem quase 100%. Hoje mesmo, a minha sogra vai pegar o meu filho na escola, tá tudo resolvido. Quando ela não vai uma vizinha, então todo mundo se ajeita. Quando eu viajo, quando eu tinha só o Felipe, dava para viajar só com ele, né? Então, o Felipe já foi para a Europa com 6 meses. Eu lembro. Felipe conhece, acho que 10 países já. Vamos agora, sábado que vem, vamos passar uma temporada na Itália. Mas eu não estou com coragem de levar os bebês, porque eu teria que levar uma estrutura muito grande e acho que não ia dar certo para mim, para eles. Eles vão ter que esperar um pouquinho mais. Alguns dias. Alguns dias. Alguns dias. Mas assim, eu estou planejando alguns dias, no começo do ano, fazer uma viagem boa com eles para os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos eu consigo... eu consigo pegar um carro, porque viajar de carro na Europa, na cidade, não dá. Aí você sabe, transporte público com a criança, com o carrinho, já 2 não funciona. carrinhos, não funciona. Muita criança. É muita gente para dar conta. Muita gente para dar conta. E assim, Estados Unidos com carro, alugar uma casa, eu consigo. Então, eu estou planejando ali no começo do ano levá-los para uma temporada nos Estados Unidos. Porque a gente se abastece, eu acredito que você também, nas viagens. Nessas viagens que você faz, você traz inspiração para os seus projetos, para a sua vida, porque assim, quando a gente viaja muito, que eu estou falando assim, viaja 2, 3 vezes, que é o seu caso, você termina trazendo um pouquinho do seu cotidiano, um pouquinho da experiência para a sua vida aqui em Teresina. Em tudo.
como é que você aproveita isso para colocar em prática? Rosângela, eu acho que tudo a gente está absorvendo, né? Seja qual for a viagem, eu acho que a gente consegue ali extrair alguma coisa se a gente tivesse esse pensamento. Uhum. Sempre gostei de viajar. Não comecei a viajar muito cedo, né? Viajava mais novinha para fazenda, para Fortaleza. Comecei a viajar, fazer viagens internacionais, eu acho que em 2008. De lá para cá, eu já conheço 37 países, 36, eu acho. Eu vou ter que fazer essa conta. Passei temporada nos Estados Unidos. Eu, até 2022, eu passava um mês nos Estados Unidos todos os anos, porque o Ricardo, meu marido, tem um curso lá. Ele tem um curso, ele dá aula lá, lá em Nova York. Uhum. Então, uma vez por ano, eu era obrigada... Obrigação horrível essa. A passar um mês em Nova York. Adorei ser obrigada a passar um mês em Nova York. E assim, quando a gente sai daquela obrigação, eu acho que entra muito essa questão de inspiração. Quando a gente sai daquela obrigação de fazer aquele roteiro turístico, aí eu tenho que conhecer isso, isso, isso e isso. Vai mais para a rotina, vai mais para onde as pessoas estão comendo. Você se hospeda em um apartamento onde não é mais assim na região turística. Eu acho que você leva mais coisas nesse sentido. Você vivencia mais, experiencia mais, não é isso? Bem mais. Uhum. Passei já temporadas, 3 meses no Canadá, em Montreal. Então, foi uma temporada incrível. Pois olha, eu achei Montreal, assim... Eu fui 2 vezes já, mas eu falo assim, tá visto, não gostei. Talvez vivenciando, experienciando como moradia, talvez... Qual foi a época do ano, Rosângela? Foi... Faltou só o café aqui. Tem que ter, viu, Jean? Foi o período de junho, foi verão. Eu também fui no verão. Fui em agosto, setembro e outubro. Uhum. Mas eu gostei muito. Tava saindo da primavera, entrando no verão, mas não estava tão quente. Lá esquenta. Lá são extremos, lá faz muito frio e menos muito calor. Menos 15 e 40. Lá faz muito frio e muito calor. Uhum. Eu gostei muito e achei uma experiência super diferente, com aquela história daquele misto francês e americano ali, né? E também tive uma temporada que eu acho hoje muito engraçado, eu sendo mãe, que na época eu não era... Eu passei 3 meses na Finlândia também. Não conheço. Então, assim, é uma cultura muito diferente da nossa cultura. Eles são pessoas mais frias, mas são pessoas muito respeitosas. Eles têm muita cultura do filho, do momento com o filho. Lá que a mulher tem licença maternidade de 2 anos. Eu li agora recente que a Finlândia tinha um índice de educação muito alto e ganhava, inclusive teve um prêmio que eles ganham melhor do que os Estados Unidos. E aí fizeram uma pesquisa e aí bem interessante, né? Da base da Finlândia e a base americana, eles comparando, né? Uma pirâmide. Só um detalhe que a gente vamos lá de café. É o café com água. Então, lá eles investem em todos. Nos Estados Unidos, investem só nos melhores. Porque, assim, chegou a base. Como é que eu vou fazer? A educação é para todos, a atenção é para todos. E sabe o que é detalhe dessa pesquisa? Ou desse detalhe do livro, que até no livro... Potencial Oculto, que eu vi essa história e li hoje, por acaso. Esse falou na Finlândia, eu não ia perder essa. Ele comentou o seguinte, que quando você chega lá na base e aposta em todos, vai todo mundo junto. Vai todo mundo crescendo junto e, pasmem, as crianças, a pesquisa feita, qual era a profissão mais admirada? Adivinha? Professor. Porque a base tipo assim, é um amor que eles colocam no dia a dia, na educação, a quantidade de horas, não é só nos bons, porque a educação, acho que até do Brasil a gente copia o americano, né? Só aposta nos melhores. Então, lá não, aposta em todos. Todo mundo vai crescendo junto. E aí eles fazem bem legal esse nosso apartamento exemplo. lá na Finlândia ficava na frente de uma creche. E era super interessante ver as crianças chegando, as crianças saindo com os pais. Eles deixando os carrinhos nas calçadas, porque se eu estou levando a criança para a creche, eu não tenho todo mundo andando transporte público, eu não tenho por que levar o carrinho. Então, o carrinho que a criança ficava na calçada. Assim, questão de segurança me chamou a atenção. E em relação à educação, lá também tem, assim, Estados Unidos e Brasil,
Claro que tem muito mais dinheiro, mas são países muito grandes. Isso é muito complicado. Mas lá, país menor, um país que eles conseguem fazer esse investimento na base, o que eu acho, não sou da área da educação, nada, mas assim, do que eu vivenciei morando e li na época, é que também assim, um investimento muito grande nessa educação e ela é pública, né? Então, tá todo mundo lá estudando junto. Se o filho do rico está estudando na mesma escola que o filho do pobre, eles vão investir naquela educação. Porque é o filho do rico também, né? Assim, eles são obrigados, eles se veem obrigados, a sociedade, a valorizar aquele momento, aquilo. Então, aquilo era muito interessante. O Ricardo que saía para trabalhar e conversava lá com as pessoas e dizia, não, aqui não tem diferença. Rosângela, a diferença cultural é tão grande, porque a gente aqui, a gente conversa, né? Eu tentei fazer... Você sabe que eu adoro conversar. Tentei conversar com o meu inglês lá, porque todo mundo fala inglês. Mas, assim, tentei conversar com ninguém. É só o cumprimento mínimo. Mas uma coisa me chamava a atenção. 100% da população fala inglês. Você chega no supermercado, está o nome da pessoa com várias bandeirinhas. Uma pessoa que está trabalhando no supermercado, o motorista do ônibus, ele sabe inglês, português, francês, sueco. Ele sabe espanhol, porque na educação lá atrás, ele teve tudo isso. Então, assim, é por isso que eles admiram os professores. Então, Colina é uma cidade, é um país maravilhoso. Visitei também no verão, porque inverno é muito rigoroso. Fiquei encantada. E, voltando à pergunta, da onde a gente tira do que a gente tira dessas viagens? Isso foi em 2015. Ainda hoje eu tiro coisas dessa minha experiência na Finlândia. Esse tratar da criança, que lá a escola obrigatória, o período obrigatório é mais velho. Aqui as crianças entram muito cedinho na escola. Por quê? Eles estão valorizando o tempo da brincadeira, o tempo da natureza. Eu não consigo, eu não sou essa mãe que vai para o parque e brinca, eu não sou essa mãe. Mas eu tento, de alguma forma, porque eu sempre lembro que lá na Finlândia, que eu sei, lá no meu subconsciente, eu sei que é onde eu vi. Eu já vivenciei aquelas crianças brincando no parque, que eu sei que é a educação que funciona. Eles dão muito valor a isso. Então, assim, a minha vivência nas viagens, ela não é só para arquitetura. Você termina trazendo para a sua vida. Para a minha vida, em todos os sentidos. A gente viaja, eu e o Ricardo, a gente gosta muito de viajar. Vamos agora passar esses 15 dias na Itália. E, assim, Carol, vocês vão fazer o quê? Vamos para um ou outro museu, porque eu adoro arte, estudo arte, adoro. Mas o que é que eu gosto? Eu gosto de andar, eu gosto de ir no mercado, eu gosto de ir numa biblioteca, amo passear, bater uma perna, a gente anda. Eu gosto muito, é por isso que não dá para fazer com os bebês. Porque é bater muita perna. Eu adoro também. E esse bater perna, a gente vê uma calçada que está funcionando, a gente vê uma rampa que está funcionando. A gente vê uma intervenção no patrimônio histórico, a gente vê um restaurante bacana. Tudo isso. Aí eu vou sair lá da Finlândia para Teresina agora. Vem para cá. Carol, assim, a gente falou essa semana atrasada com a Constance sobre... justamente ela é especialista urbanista, especialista nessa organização das cidades. E aí você falou aí que gosta de caminhar, que gosta de vivenciar esse momento. Eu adoro também nas viagens. Tem uma coisa que a gente fica desejosa em Teresina, é de ter um clima que pudesse caminhar, que a gente não consegue. Primeiro, não consegue pelo clima. Sim. E segundo, pela segurança. Pelo clima, ontem mesmo eu fui mostrar um imóvel, eu digo, olha, eu deveria estar ganhando 10% do valor, porque é 5% a comissão, eu deveria ser 10%, porque o sol estava me queimando. Eu estava com a blusa que mostrava o colo, cara, ficou bem vermelho o meu colo, meu rosto queimou. E foi um momento, porque a gente foi caminhar, porque era um lote lá no Aldebaran, e aí a gente caminhou no lote e tal, a gente ficou com dúvida ali, a cliente fez questão de ir até o fundo e tal.
E aí eu falei, nossa, vão queimar mesmo. E aí, quando eu desci para mostrar uma casa, dentro do Aldebaran também, a gente já estava passando mal de calor. Então, imagina a gente passar 10 horas, como a gente passa aí quando está no Não exterior, faz. 8 horas Não caminhando, vai no faz. centro, para no Não café, faz. almoça, tá, não tem a mínima condição. Não faz. Às vezes eu saio, caminho bastante. Eu amo e eu gosto de viajar na primavera ou no outono, que são 2 momentos que eu posso caminhar à vontade. Melhor. Então, voltando para Teresina. Então, a gente tem esse sonho de ter um bairro, um local que a gente pudesse caminhar. Vamos falar do centro de Teresina. A gente falou esse bate-papo com a Constância. A Constância falou muito de a viabilidade do centro de Teresina. Você acha que o centro de Teresina é viável? Rosângela, eu vou dar minha opinião. É assim, eu não sou urbanista, não trabalho, você sabe que minha área é arquitetura, mas eu vou dar uma opinião, não é de leigo, mas também não é uma opinião de especialista. Eu vou dar minha opinião, Carolina, com formação de urbanista, que gosta de viajar e que tem uma visão um pouquinho mais esclarecida. Eu acho que o centro tem tudo para dar certo, mas são vários, na minha opinião, são vários fatores. Estive agora no evento que teve do Sinduscom, uma palestra que estava o Guilherme Forte, estava o Natan, advogado, estava um pessoal falando de algumas medidas que têm que ser tomadas para tomar de conta do centro. Maravilha. Eu acho que é o primeiro passo, porque, na minha opinião, o centro são vários fatores, é multifatorial. Não vai funcionar se não tiver uma parceria público-privada, não vai ter o investimento da... Por que uma construtora vai lançar um empreendimento no centro com restrição de altura, com lotes menores, terreno ruim para fazer uma fundação e um subsolo, se eu não tenho um código de obras específico para o centro? A gente precisa de um código, lá já está lá previsto no PEDOT e tal. A gente tem uma previsão para fazer um código de obras para o centro. Nesse código de obras... É uma disciplina. Você vai ter lá a disciplina que os arquitetos nós vamos pegar e vamos dar as melhores soluções, abrir mão de algumas coisas, deixar mais livre, deixar mais à vontade. Outra disciplina, Secretaria de Finanças. Por que a gente não começa a abrir mão de muita coisa? Cadê o cartório? A disciplina do cartório. Você sabe muito bem. Por que cartório vai receber muita taxa? Uma coisa que o Guilherme Forte, lá do Sinduscom, falou que é muito importante, questão de inventário. E um inventário dá muito trabalho para ser feito, demora muitos anos. Quase todos os imóveis do centro são frutos de um inventário. Se não tiver, na minha opinião, um fator de várias disciplinas, não é trazer um empreendimento, Minha Casa Minha Vida, não é isso, na minha opinião. Eu acho que uma coisa alimenta a outra. As pessoas vão dizer, vai revitalizar o centro, faz uma calçada. Não adianta, não é calçada. Calçada, se tiver gente andando na calçada, na minha opinião, ela vai naturalmente ser reformada. Precisa botar iluminação. Se tiver gente andando, as pessoas são a segurança. O princípio de urbanismo que a gente defende, que as pessoas defendem, é que as pessoas que dão a segurança. É por isso que existe a questão da fachada o uso misto, a permeabilidade visual. É o quê? Se eu tiver gente circulando, quanto mais gente circulando, mais seguro está. Por que nós viajamos para o centro? Você vai andar... Todas as cidades que a gente viaja, tem muita gente, você se sente seguro quando tem pessoas. Então, traz uma habitação. Você anda na Campos Sales hoje, quase não tem mais padaria. Antes tinha padaria, academia, tinha tudo. Traz uma pessoa. Barzinho. Aí vem o barzinho. Também. Aí tinha um barzinho na esquina ali que sempre estava cheio. Era o café. Tem um barzinho, aí vem a padaria. Tem o Gela Guela, café que tinha era esse aí. Tá vendo como eu tô sabendo? Aí vem a academia, aí vem tudo isso. Tem escola, tinha natural. Tudo. A escola já está lá, o hospital já está lá, aí já tem a infraestrutura, já tem a água, já tem transporte. Carol, uso misto. Aí vamos lá. A gente está falando de um problemática que não é só do Piauí, tá? Não é só de Teresina, a problemática principalmente do Brasil todo. Eu já tinha visitado o centro de Manaus há uns 10 anos. Eu fiquei com medo porque falta de segurança e principalmente que eu fiquei num hotel. Por acaso, a minha moça da agência me colocou no hotel, ela escolheu o hotel, coloca aí no hotel tal.
Quando eu desci à noite, eu imaginei que era o centro, igual o centro de São Paulo, ali, bairro Bela Vista, sei lá, que eu descia se tivesse alguém. Quando eu desci, não tinha ninguém. Eu subi. E não tinha Uber na época. Sim. Eu digo, agora eu vou comer alguma coisa aqui no hotel. Porque já era assombroso, né? Então, os centros, eles tendem a sair... à noite não existir, né? Porque não tem pessoas. Não tem. Mas vamos lá, o que é que acontece? Essa expansão da cidade, Sim. esse espalhamento, falando Sim. numa linguagem mais popular, ela se expande. Vou falar aqui de um bairro que tem um centro gigante, que é o bairro de Seu Arco Verde, que eu conheço muito bem. O bairro, digamos, o próprio bairro tem o bairro do bairro. Tem. Entendeu? Tem, o próprio bairro tem o seu centro. Uhum. E tem os seus bairros. O próprio bairro funciona sem precisar de Teresina. Sim, funciona de Teresina. Então, ele emprega, ele tem um hospital, ele tem tudo. A ideia que era lá, foi o governador de Seu Mendes Arcoverde, fundou Itararé, que de Seu, né? Então, tem lá a escola, Fundação Bradesco escolheu justamente o bairro. Então, aquele bairro tem 280 mil habitantes, ele não depende de centro. Aí nasce lá na Zona Sul, Torquato. Isso. Aí nasce lá na Zona Norte, Jacinta, Santa Maria. Parque Santa Maria, Brasil. Parque Brasil, aquilo já está funcionando com o próprio pulmão respirando. Isso aí é natural, né? Vai se espalhando, é natural, já vai virando outros centros. Chega os shoppings em Teresina, a população vai para o shopping. O centro da cidade, na minha visão, ele sempre foi para a classe média, porque hoje quem está no centro é quem tem... A maioria dos imóveis ali é quem tem tem outros imóveis. Sim. O centro é comercial de investidores. Foi investidores que investiram. Ou que receberam dos pais e hoje eles moram no Joca, no São Cristóvão. Normalmente, por que não tem ninguém no centro? Isso é meu ponto de vista, tá? Não tem ninguém no centro. Porque as pessoas elas são abastadas e vão comprando em outros lugares e deixando o centro. O centro ficou comercial. Comércio de dia à noite fecha, não tem ninguém. Os bairros funcionando. Aí nós vamos voltar para a minha pergunta para você. Você acha viável que Minha Casa Minha Vida ou que algum construtor vai lançar num centro onde não tem código de postura desse centro, onde tem um monte de casa que vai ter que ser demolida, que está lotada, como a Constância falou, 1.500 imóveis, mais de 1.500 imóveis em Teresina são patrimônio histórico. Isso é muita coisa para quem vai ficar com esse problema agora para resolver. Você acha viável? Por que eles têm que resolver? Por que é o Minha Casa Minha Vida que vai ter que resolver o problema do centro? O problema do centro não foi o Minha Casa Minha Vida que resolveu, o público do Minha Casa Minha Vida, né? A escola que está lá funcionando no centro, tem várias, mas quem que está lá? Colégios maravilhosos. Você tem o Dom Barreto, que está lá enorme, Diocesano, Colégio das Irmãs. Nós temos colégios espetaculares que tá lá, eles já estão lá há muitos anos. Nós temos casas muito boas. Por que tem que ser só o Minha Casa Minha Vida que tem que ir para lá? Eu acho, também digo, também sem... Por que o Disseu hoje está lá, ele tem o seu centro? Porque tinha as pessoas morando. E aí o comércio foi fruto da necessidade natural dessas pessoas. Lá não foi criado com aquele tanto de coisa que tem hoje. O Disseu está há quantos anos? 40 anos que está lá, foi caminhando para aquilo. Tem que fazer o processo inverso, levar as pessoas para morar. Quem são essas pessoas? São quantos imóveis? 1.500 imóveis? São mais de 1.500 imóveis tombados. Fechados. Tombados como patrimônio aí histórico. Você tem lá os imóveis que estão fechados. E quem é que pode pagar aquele imóvel? Não são casas pequenas. Existe casa pequena, mas não são casas pequenas. Quem é que pode morar lá? Eu vou botar uma pessoa que ela não tem como manter aquela casa? Eu não posso botar um problema, transferir o problema para o público do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 0, enfim, para o centro. Eles têm que estar no lugar onde eles conseguem se sentir à vontade e eles conseguem sobreviver. O colégio deles é lá no centro, o público do Minha Casa Minha Vida, o filho dele vai estudar onde? Tem aquela escola lá,
tem aquela UPA, aquela UBS lá para atendê-lo. A gente tem que pensar tudo isso, porque lá no centro tem muito suporte, mas um público, na minha opinião, talvez seja uma classe média. Uhum. Mas qual é o incentivo que a classe média está tendo de voltar para o centro? Uhum. Pode ser uma coisa contra essa expansão da cidade? Não é, porque a cidade vai receber tudo. A cidade está sempre se expandindo, está tudo em movimento. A gente acabou de falar sobre isso, né? Um prédio que foi feito hoje, muda a tecnologia, um órgão deixa de precisar de existir. Uhum. Então, o que é que eu vou fazer com aquele órgão, aquele prédio lá, o prédio do Ministério da Fazenda? Tá lá. O que é que eu posso fazer para levar aquele movimento para o prédio do Ministério da Fazenda? Se a própria dinâmica dele de trabalho mudou. Hoje é tudo muito tecnologia. Talvez levar outros órgãos, talvez levar uma outra secretaria, outra coisa, não sei. Quem é essa pessoa que vai trabalhar lá? É a pessoa do Minha Casa Minha Vida? Será que é uma pessoa que trabalha num banco lá no centro, uma agência lá na Caixa Econômica? Uma pessoa que trabalha na Caixa Econômica, que recebe bem, ela vai querer morar no centro? Não vai, porque não tem mais a padaria, porque não tem mais a academia, porque o colégio do filho dele está lá. Ele deixa o menino no colégio e vai trabalhar. Mas ele não quer morar lá. Por quê? Porque não tem nada. Se ele tivesse uma casa, ok, boa, que nós temos muitas casas boas no centro, quintal bom, com tudo, mas qual é o incentivo que ele está tendo? Não tem incentivo. Porque, assim, vamos lá pensar o centro, tá? Que assim, é um tema que a gente está falando porque realmente a gente tá aqui no mercado imobiliário, não é só para uma coisa. A gente eu respiro o mercado imobiliário, eu converso com os proprietários dos imóveis todos os dias. Tem gente que me pede para fazer avaliação. Aí, quando eu faço a avaliação, a pessoa fica com raiva. Porque está valendo pouco. Rosângela, mas não faz sentido. Isso aí valia tanto há não sei quantos anos. Mas acontece que o mercado, ele se movimenta. O mercado é oferta-procura. Olha só, oferta-procura. Na pandemia, um pouco antes da pandemia, um lote no Alphaville era 180 mil. 200 mil reais. 180 eu vendi antes da pandemia, 180, era ofertado por 200, vendia por 180, 190. Na pandemia, dobrou o preço, agora está 1 milhão. Então, assim, olha o movimento, isso de 5 anos. Olha o movimento de 5 anos do centro. Um imóvel que há 5 anos valeria 3 milhões... Agora, 800 mil a gente não consegue. E se conseguir, porque a pessoa diz, nossa, como é que eu vou fazer, Rosângela? Eu preciso vender. Olha, se você for vender agora, vamos esperar o que vai acontecer, se vai viabilizar, se a pessoa... Enquanto isso, está o vândalo destruindo, deteriorando tudo, está levando tudo. E aí, esse centro cada vez mais está ficando problemático. De dia está o pessoal lá, tem comércio. Mas de noite não tem ninguém. Aí não tem ninguém. Mas o próprio comércio, o próprio comerciante está sentindo, digamos, o comércio cair, o valor cair. Tudo. Não estou falando de imóvel, só do preço de imóvel. Eu sei. É o movimento comercial mesmo. Eu faço experiência sempre. Eu pego o carro, às vezes eu vou lá no Santa Maria da Codipe, eu pego o carro, vou lá no Torquato Neto. Eu vendi isso aqui lá atrás, eu vou lá no Torquato. Eu vou lá no bairro, depois do Disseu, que era Deus Quer. Deixei eu lá no Deus Quer. Eu vou em tal lugar. Aí dia desse, eu fui lá no centro. Festa junina, fui lá no mercado... Velho. Não, aquele mercadinho que vende... mercado que é tipo, só tem bancas de roupa e tal. E eu fui comprar essa roupa da festa junina. E entrei, que é do lado do Mercado Velho, assim. Foi até o Silvio que fez, né? O Shopping da Cidade. Sim, pronto, lembrei. Shopping da Cidade. E aí eu fui nesse mercado e aí a mulherzinha... E eu fazendo um vídeo, né? Eu estou aqui mostrando as roupas e tal. Aí ela parou, ela disse... E você trabalha com o quê? Eu falei assim, não, eu estou na minha rede social e tal. Aí eu tenho imobiliária. Eu falei que era Rosângela Caixa. Rosângela Caixa, tá? Eu sei quem é e tal. Eu já ouvi falar na sua imobiliária. Ou faça propaganda para o povo vir para cá, porque cada dia está morrendo isso aqui. A gente não está ganhando dinheiro mais. A gente está sobrevivendo. Então, faça propaganda, chame suas amigas para comprar aqui. Então, assim, realmente... É triste ver que as coisas estão indo para pior. Tá pior. Então, assim,
a gente está falando de uma coisa que é viabilizar o comércio, viabilizar a moradia, viabilizar o centro não ficar tão abandonado. Nesse momento que você está vendo esse olhar, que você foi delegada do código de postura. Na verdade, eu fui consultora. Consultora, eu chamo de delegada, vamos lá. Fui consultora. Existiam os delegados, os consultores, tinha. Porque você entrou como consultora. Eu participei, na verdade, assim, todas essas audiências do código, antes da gente entrar nesse assunto, para você ver, Rosângela, tanto que é importante que essa discussão do centro da cidade seja multidisciplinar. Uhum. Seja arquitetura, seja finanças, seja empresários, grupos de empresários, mercado imobiliário. Porque você está vendo o movimento, você está acompanhando o lançamento de um empreendimento em tal lugar e aquela pessoa que vai morar lá longe, ele deixou de morar no centro. Uhum. Então, essa discussão de centro não pode ser só política. Carol, mas cá para nós, deixa eu falar uma coisa. O morador do Torquato Neto não é o morador do centro e nunca foi. Então, são duas pessoas totalmente diferentes. Uma pessoa do centro quer morar no centro. O do Torquato quer morar, a mãe está ali no Parque Piauí ou está lá no Promorá. Eu sei, não tem quem faça sair daquela região. E quem é da Zona Norte, é da Zona Norte. Vou morar, eu sou do Santa Maria, mas eu vou morar ali no Jacinta. O outro no Disseu vai morar no Deus quer ficar perto da mãe. Então, são pessoas... Eu acho que se todo mundo trabalhar multidisciplinarmente, da situação favorável, naturalmente o público vai chegar. Naturalmente vai ficar seguro. Eu posso estar sendo muito inocente. Naturalmente vão consertar as calçadas, naturalmente vai voltar o comércio, vai agregar o valor do comércio, não só do imóvel. O valor daquele lanche ali que está tendo que ser obrigado a diminuir o valor do lanche vai aumentar. Natural, se todo mundo der um suporte, fizer aquilo ali, eu acho que eu vou voltar para o centro. Eu acho que nesse período, a minha filha que arrumou um emprego bem aqui, para ficar mais fácil, para eu não perder tanto tempo, vamos ficar aqui nessa casa por enquanto? A faculdade que abriu bem aqui, desses 5 anos na faculdade, eu vou ficar aqui. Eu acho que, naturalmente, esse público se forma, mas ele precisa estar formado. E tem que ter, sabe o quê, Carol? Também eu acho que é o valor que se dá. Sim. Porque hoje está tudo... Todo mundo vai querer morar lá. Eu tava lendo sobre... Eu estou lendo um livro... Eu sou a louca do livro. 2 livros ao mesmo tempo, não é 3. Eu estava lendo também Autenticidade, que é do Arthur Bender. E ele fala o seguinte, a história que se conta gera valor. Sim. Lógico, história verdadeira, né? Que ele está falando disso. A história que se conta gera desejo. Então, assim, eu acho que isso é uma outra coisa que é super importante. Contar a história. Tem um prédio que é patrimônio histórico. De quem é a obrigação de manter aquele prédio? É da prefeitura ou é do dono? Me fala. É do dono. E como é que o dono não consegue aquele imóvel tende a cair? Ou o vândalo entrar, ele deixa de virar patrimônio histórico, porque vão levar tudo. Não vai ficar nada, só as paredes. Quem é que vai querer morar numa ruína, num lugar que está E aí, como é que se resolve isso? Não seria viável pensar, vamos melhorar IPTU, sei lá, zerar... Zera IPTU. Zero IPTU, transferência em cartório. São várias coisas. Eu acho que são várias coisas. Por exemplo, lá em São Paulo, eu estou acompanhando, tem a história do retrofit. Sim. O prédio, eles dão vários incentivos para o empreendedor, o construtor, porque quem começou a revitalizar o centro foi o empresário mesmo. Sim. Aí vem a iniciativa privada fazendo as concessões. Sim. Aí teve a iniciativa pública, né? Fazendo as concessões para a privada. Vamos fazer as concessões. Aí vem a iniciativa pública, reforma o prédio do próprio local, da prefeitura, que é daquele órgão do governo que está funcionando, ou do município que está funcionando.
valoriza. Ah, vem uma iluminação para aquela região. Ah, vem o empreendedor. Aí, naturalmente, todo mundo contagia. Ah, vamos lá, o empreendedor. Quem que vai me montar um barzinho para funcionar à noite se não tem ninguém? Ninguém. Então, vamos levar a Mas se tem zerar. um prédio funcionando público, eu vou abrir ali na frente um lugar para o pessoal fazer um lanche. Uhum. Antes de sair de casa, ou então quem não tomou café, para tomar um café, aí tem um mercado, o barzinho. Aí se multiplica. Eu lembro que Agora é interessante isso que você falou, da valorização. Todo mundo querer gostar de morar lá. E para querer gostar tem que contar uma história. História, que história? Que história? História, esse prédio, isso aqui. Tem que contar a história, tem que fazer as pessoas darem valor. E o valor é com algo da pessoa se sentir bem naquele local. Ela tem que ser contada uma história. Então, é isso. E esse comportamento também, eu acho muito... É muito cultural, né? Você vai e você leva para esse lado, você vai sentir orgulho. Eu pertenço aqui, esse prédio aqui tem essa história, isso. Tudo isso é importante, mas é um contexto. O pertencimento, ele só é gerado, a pessoa só quer pertencer se for coisa boa. Se for coisa ruim, ninguém quer pertencer. Então, assim, como é que a gente vai fazer? Então, já é uma dica aqui, a gente está falando de uma... Agora, Rosângela, eu acho que seja qual for a ação, ela é urgente. Seja qual for a ação. Porque você vê lá em São Paulo, há quantos anos São Paulo, que é aquela máquina que o prejuízo lá de um imóvel abandonado é muito maior do que o daqui, tudo é outra escala. Há quantos anos está todo mundo lá se articulando para não deixar o centro de lá se transformar? Então, por isso que eu digo, é uma ação urgente, porque vai ter muito erro, vai ter muito acerto. Mas tem que ser urgente. Final de ano, começo de governo é ótimo para começar isso. E olha só, lá em São Paulo, eu participando, né? Eu tô vivendo o centro. Sim. Inclusive, a próxima viagem que eu vou fazer, eu vou ficar ali no centro, próximo do Copan. Ainda não decidi se eu vou ficar no Copan ou se eu vou ficar, acho que é Ana Luísa, um prédio bem na frente do Copan, que foi retrofitado agora recente. Então, eu quero entender o processo do retrofit e talvez eu fique nos dois, tanto a experiência no Copan como nesse outro prédio que meu amigo me falou que é muito bom. Então, assim, eu tive no centro, tem o Almanara. Sim. Qual que história que eles contam? Estou falando porque me contaram. Sim. O Almanara é o primeiro Almanara, foi o único. Lá, a comida que tem lá não é igual a dos outros, não é igual às outras Almanara. E eu fui olhar, então eu vou lá para experienciar. Lotado, uma fila enorme lá fora de gente Almanara, não é uma comida barata. Então, vai lá, entrou, porque ele disse, não, é uma fila enorme, porque aqui quem está comendo é o pessoal aqui do comércio. Não, era um monte de executivo entrando na Almanara. Aí escolhemos uma mesa e tal. Quem estava do meu lado? Prefeito de São Paulo. Estava atrás da gente numa mesa. Então, assim, o que acontece? Quem está usando, comendo, fazendo lá o centro é quem acredita. O prefeito está indo para almoçar lá, é o empresário que é o empresário do centro que está indo, porque tem órgãos ali perto naquela região da Liberdade. Não, Liberdade não, meu filho mora lá, gente. Meu filho foi experienciar morar no centro, justamente para viver, para entender, porque é jornalista, então ele quer viver aquele centro. Eu fui lá no Dona Onça para vivenciar, no rooftop, Esther Rooftop, tem o Bar dos Arcos, tem teatro, então tudo isso daí movimentou. Aí o cultural forte. Aí lançou-se o empreendimento que é o Basílio, com food hall embaixo, aí conta a história do food hall. Sim. Aí você vai contar a história. A história do food hall. O Chelsea, eles não inventam, o Barcelona, mas vai o do Barcelona, o que aconteceu em Barcelona, em food hall, aí contra os países do mundo que deram certo com o food hall, e aí venderam o prédio todo, não tem nada, já dobrou o preço dos apartamentos. Então, o centro é viável quando se é todo mundo pegando na mão. Todo mundo pegando na mão. Todo mundo indo em frente, E há quanto tempo que estão fazendo esse trabalho? Porque aí, a pessoa, antes de abrir um Almanara lá, ele abriu, tinha outra coisa, aí tinha outra coisa. Mas lá, interessante que era o Almanara, o primeiro Almanara mesmo, assim, e nunca mudou, né? No contexto, né? O que a gente tem lá no centro? O que a gente vai...
Se nós duas vamos sair daqui, Rosângela, vamos almoçar lá no centro. Nós vamos almoçar onde lá, nós duas, hoje, lá no centro? Eu não sei nenhum lugar. Não tem mais. Se tiver, me desculpa, mas eu também não sei. Por quê? Porque... E não ficou história, não tem história. Não tem história para se contar. Eu lembro dos meus sapatos que eu comprava sempre com lá. Alguma história para o centro, mas quando você vivia o centro. Olha só, era Lucimar, Viana, Toque Toque, Varejão. Aí tinha um café do lado do Varejão, que tinha um pão de queijo maravilhoso, que eu ia para comprar os tecidos no Varejão. Sim, sim. Então, assim, quando eu comecei na corretagem, os meus clientes eu visitava meus clientes no centro, porque eles eram empresários. Então, muitas vezes eu ia, tomava um cafezinho ali perto do Varejão, que existe ainda hoje. Aí tinha um café que era bem gostoso e realmente dava aquele... Hoje não tem mais nada. Não tem nada. A gente não tem mais esse movimento. Por quê? Porque não tem mais esse nem para nostalgia. Nem para nostalgia, nem para matar saudade. Não tem nada... Vamos fazer isso, vamos revitalizar o centro. Uma pessoa que está hospedada lá no Luxor, a gente pode almoçar no Luxor. Uma pessoa que está hospedada no Luxor, é como sua experiência em Manaus. O que é que ele vai fazer lá? O hotel está lá sobrevivendo, foi feito um investimento, uma reforma e tal. Quem é que ainda se hospeda no Luxor? Quem é que lembra? Porque o que é que você vai receber uma pessoa aqui, você vive recebendo as pessoas. Você vai pedir para ele se hospedar no Luxor? Não. Não vai? Desculpa aí, mas não vou mesmo. Vai. Carol, aí vamos... Por quê? E ele está lá no centro. Falar de um tema super importante que você participou dessa nova Código de Postura. Eu sei que foi muito rápido, eu nem sei como foi aquilo, de repente, foi tipo na calada da noite. Na verdade, como foi que se deu isso? Foi rápido, assim, as aprovações, mas as discussões, quando você perguntou se eu era delegada, não fui. Na verdade, foi na calada da noite que a gente já veio, foi assim, tão rápido. O plano diretor, todo plano diretor, legislação, que obriga isso, não é nem assim, isso é obrigação. Nós é obrigado a prefeitura fazer uma série de encontros, reuniões, debates. E toda a sociedade, são debates abertos. Qualquer pessoa pode chegar, eu pego o microfone e eu falo, minha rua isso, eu acho aquilo. Então, assim, as associações de moradores são muito fortes, as entidades são muito fortes. E eu participei dessa discussão por ter interesse profissional. E nessas discussões... me interessei, engajei, fui para várias reuniões com o Firmino, várias reuniões na época do Firmino, a gente teve muita discussão lá na prefeitura. E, na verdade, eu participei da discussão representando o Sinduscom, né? O Sinduscom nos contatou, a mim e o Júlio, para a gente, porque é o seguinte, é aquela história, nada é sozinho, né? A gente não pode mudar o centro só com uma disciplina. O plano diretor não é só também uma disciplina, tem várias entidades que dão a sua opinião. Eu participei no sentido de organizar a opinião do Sinduscom, que tinham várias pessoas, cabeças pensantes, nesse sentido de códigos de obra, porque às vezes também não é culpa da prefeitura, óbvio, mas a prefeitura tem uma visão mais teórica, né, do que a legislação permite e prevê, mas nós, arquitetos, o Sinduscom, essas pessoas, nós temos mais uma visão prática, o que funciona, o que não funciona, a vaga do carro. Ainda tem muita coisa em aberto. Ontem eu estava conversando com o Thiago, um amigo meu, ele foi fazer um projeto num galpão, o galpão tem 10 de frente, estavam pedindo 5 vagas de carro, mas assim, não cabe. Tem muita coisa para se discutir e sempre vai ter, porque tudo muda. Muda uma guarita, muda o método, nada é congelado. Então, eu participei disso, foi sendo uma consultora para organizar ali essas informações. E foi muito gostoso, porque assim, você acaba tendo que fazer muita simulação. A simulação de pagamento de uma outorga-onerosa, para discutir a lei da outorga-onerosa. Aí os empreendedores, os construtores todos, Carol, esse meu terreno, como é que fica, como é que não fica. E discussão do mapa. E, Rosângela, é engraçado que por mais que seja... Eu digo isso aqui publicamente, não tenho vergonha. Por mais que eu tenha sido contratada e paga para fazer isso, eu também sou urbanista. Minha formação é de urbanista, de uma visão de cidade. Então, assim, Carol, acho que esse meu terreno, vamos discutir, vamos pedir aqui quais são os argumentos que a gente tem para esse meu terreno ter um potencial construtivo bom. Nenhum. Seu terreno não tem um potencial construtivo bom, porque o seu terreno é um buraco. Então, eu sempre disse isso, porque, assim, eu como pessoa, como profissional, eu não vou dizer o que a pessoa quer ouvir. Eu vou dizer o que eu acredito que seja verdade. Então, assim, Carol, e esse mapa? O mapa,
O mapa foi feito pela prefeitura, a gente não mudou isso. Mas a gente podia opinar, né? Claro. Porque a prefeitura também não tem condição de dominar o terreno, a cidade como um todo. Ouviram todas as pessoas, incluindo a gente. Então, foi uma discussão muito acalorada, mas foi muito gostoso também participar desse processo. Que eu não sei se vou ter outra oportunidade, mas, assim, é muito bom porque quando você vai fazer um projeto, além de você saber a rota que vai entrar a guarita, você tem que saber muita legislação. Claro que, como eu participei desse processo de construção da legislação, o recuo, a altura, é claro que para mim é mais fácil. Mas é muito gostoso você aprender isso e saber que as coisas são muito óbvias, saber por que funciona, por que não funciona. Eu li muito código de obras de outras cidades, procurava cidades que tinham o nosso perfil, código de obras de Goiânia, código de obras de muitas cidades no Nordeste. Por quê? Para a gente ter a experiência deles também. É por isso que eu digo assim, eu nunca fui uma boa aluna assim, de estudar, mas quando vem uma coisa que eu gosto, então, eu li muito isso, né? Para saber o que a gente pode extrair do melhor aqui. Claro que a gente não consegue tudo, mas a gente conseguiu muita coisa que eu acho que ficou interessante para a cidade nesse código de obras novo. Aí teve muita mudança depois, aquela coisa que acontece, né? Muda aqui uma recua, depois volta, como sempre tem. Mas eu acho que a gente já deu um passo muito grande com o PEDOT. Um passo incrível em relação à legislação anterior. Temos muito a modificar ainda, como sempre vai ter. E eu acho que a cidade ganhou muito, porque teve essa atualização, essa discussão, e abriu as portas para novas discussões. Saber que para você mudar um plano diretor desse, tem que escutar todo mundo, não adianta fazer. A prefeitura achar que vai fazer, e não acha. A prefeitura nunca achou nesse momento. Achou que vai fazer uma legislação, se não escutar... Tem que ouvir todos os lados, todas as partes. Tem que ouvir. Tem que encontrar um equilíbrio, mundo, né? Tem que encontrar equilíbrio. A população, o construtor... Infelizmente, ou felizmente, enfim, a realidade é... Quem tem o dinheiro também tem que ser ouvido, né? A gente não pode achar que a vida é um filme que quem tem dinheiro não escuta porque só quer vender tudo. A realidade não é essa. Se nós formos... em tudo na vida, radical nesse sentido, ou qualquer coisa, nenhum extremo é interessante. Se é construtora, eu não quero saber. As coisas não funcionam assim. Por quê? A construtora é quem está abrindo uma avenida, é a construtora que está lançando um empreendimento. Há quantos anos que uma construtora que lançou o Disseu a Cor Verde? Há quantos anos? Então, assim, é tudo isso. Essa caminhada tem que ser em conjunto, é por isso que tem que ter esse diálogo, para todo mundo trabalhar ali com bom senso. Eu não posso virar as costas. Assim como a construtora não pode achar que pode construir tudo, independente de perfil econômico, independente de prefeitura. Eles já não fazem porque a gente está numa realidade que a prefeitura está atuante. Mas todo mundo tem que conversar. E eu intentei ali, eu como urbanista, um amigo meu um dia, Carol, eu quero demolir essa casa, e a casa é linda. Aí eu disse, não faz isso, pode. Aí eu digo que pode, eu digo que não pode. Eu digo que pode, eu digo que não pode. Aí poder pode, mas não deve. A casa não era tombada, não tinha nenhum tipo, mas uma casa maravilhosa no centro. Não, mas tá lá ainda hoje, ela resistiu, porque Carolina, recomendei que ele não fizesse isso. Mas é muito isso, você tentar esse equilíbrio. E eu acabei sendo isso, né? As pessoas adoram me ligar para isso. Carol, eu tenho um terreno em tal lugar e eu quero fazer tal coisa. É aquela história que você disse que às vezes não gosta da tua avaliação. Aí, Carol, tal lugar eu quero fazer um prédio disso. Não dá, cara. E é automático também, né? Naquela última conversa que nós tivemos, naquele empreendimento, o que a gente pode fazer aqui? Rosângela, esse terreno é maravilhoso. Por quê? Porque eu sei que ele tem todos os fatores bons. Mas aí você me diz, Carol, mas aqui realmente não vende, mas a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mas a gente só sabe disso, a gente sabe a legislação. Aí é a conversa com você, com quem vende, é a conversa com o interesse do proprietário, é conhecer a região, porque não adianta nada você querer lançar um prédio de 20 andares num lugar onde não vende. Carol, porque é necessário, sabe? Hoje as pessoas querem uma opinião tua, uma opinião minha, uma opinião do outro. Estou falando, grande maioria dos construtores, eles não sentam, por exemplo, senta todo mundo aqui, vamos discutir o assunto.
Por quê? Porque é uma consultoria, assim de, oi, é possível. É que nem eu ligar para o médico, oi, doutor, eu estou aqui com a dor na lombar, e aí eu estou com qual remédio que a senhora passa? É mais ou menos isso. Aí ela diz, vai lá na farmácia tal. O médico não vai fazer isso. Não pode, é irresponsável se fizer. Porque um dia desse eu estava com dor na lombar, achando que era minha coluna, e era uma infecção urinária, com um problema nos rins, fui internada achando que era... Então, assim, é muita informação para você fazer um lançamento imobiliário. Dá solta. Só pela opinião da Carol. Carol, o que tu acha? A Carol acha bom. A Rosângela não vende. Aí o código passou, mas o comercial não passou. Não passa. Aí eu digo que não passa, não, esse aí não vende. Mas ele faz lá uma pesquisa, diz que vende. Vai para o mercado, não dá, emperra. A pesquisa falou o quê? Qual foi o tipo de pesquisa? Então, são muitas variáveis. Tem que sentir. Agora, voltando aqui para o mercado imobiliário, que eu acho gostoso falar de... Olha, eu não sou arquiteta, mas eu adoro conversar com os arquitetos, porque é um outro mundo, é outra visão. É muito interessante. Porque eu misturo com o meu de comercial, né, que eu gosto de dar essa visão para o cliente quando ele vai me perguntar também, olha... Esse aqui eu não sei o código. Porque tem coisas que são simples, né? Sim. A regra do Alphaville, a regra do Terras, a regra do comum, do um lote comum aqui nessa região, nesse bairro. É simples. É simples. Agora, na hora de você sentar, de aprovar, de você olhar as outras coisas, o que é que eu vou olhar de ventilação cruzada, se aqui tem uma ventilação, de onde vem o sol. No meio. Aí, vamos lá, eu vou já chegar aí. O que acontece em Teresina, que tem regras hoje, acontece do prédio ser na altura hoje, amanhã a regra já muda, aquele terreno que valia 5 milhões já só vale metade, ou que valia 10 só vale 5. Como é? Por que muda tão rápido essas regras? E para você explicar isso para o proprietário, para o terrenista, é difícil. Isso, me fala. E, Rosângela, agora vamos lá, há muito tempo a gente fez um projeto lá no escritório do Júlio, e o projeto estava sendo desenvolvido e a legislação mudou no meio do processo de desenvolvimento desse projeto. E foi uma confusão, porque assim, ninguém soube o que aconteceu. Ninguém faz um projeto de um dia para a noite. O projeto de arquitetura se demora para ser feito e até a pessoa tomar uma decisão de que aquele meu terreno, eu posso fazer isso, vou fazer um prédio e de repente muda. Mas, infelizmente, é isso. É por isso que existem várias modalidades de consulta à prefeitura, consulta de viabilidade, consulta prévia. Existem várias modalidades que eu garanto que aquilo ali é viável no sentido prefeitura. Mas existe uma conversa comercial, que é aquilo que a gente estava conversando. Por mais que o terreno não tenha aplicação do aeroporto, mas ele não viável, e existe a consulta do aeroporto. Em relação a essas mudanças, é legislação, é porque são várias legislações. Aí isso que eu ia falar, como essas legislações que a gente falou aí de PEDOT, falou de... Agora me explica isso aí, porque Rosângela, aí eu tenho uma curiosidade. A gente vai tirar as dúvidas agora, minha e dos outros. A gente não consegue tirar todas as dúvidas, porque realmente é isso, toda hora muda, né? Tem uma curiosidade muito interessante, que é o seguinte, aquele prédio ali pertinho da João 23, o Amalfi, quando fizemos foi feito o empreendimento, foi feito o lançamento dele, a regra do Comar, é o órgão que toma de conta do aeroporto. Mas deixa eu explicar logo para o pessoal que está vendo a gente. O Amalfi tem um prédio que ele tem 10 andares, 9 andares, e o outro 22 andares. Eles são gêmeos, iguais. Só que um tem uma altura e esse tem o dobro. Uma amiga minha que mora lá disse que é o pai e o filho. É, o pai e o filho. O meu filho também já disse isso, é o pai e o filho. O que é que aconteceu com o caso do Amalfi? Na época da aprovação de altura da Amalfi, a regra do Comar dizia que o efeito sombra é um prédio que já existe, que ele melhora a altura de outro, independente da legislação atual, melhora a altura de um prédio que está na sombra dele. O efeito sombra, bem explicando, era linear, bem comum, era linear. Aí, ele foi feito um prédio mais alto, que ele tem o efeito sombra, ele
linear, traça uma linha reta entre o aeroporto, um prédio, acho que é Fontana de Trevi, que tem da Jurema. Isso, e 22 andares, o Fontana. Isso, aí ele pega a sombra do Fontana de Trevi, porque ele é linear com a... Tem um gráfico, um desenho que a gente faz bem técnico, com o topógrafo, marcação de ponta, coisa bem registrada. Legislação do Comar mudou. Não é mais uma linha reta. Ele é como se fosse diâmetro, certo? Eu afasto. Não é mais em relação ao aeroporto em linha reta. Hoje, o prédio alto seria o que é baixinho e o alto seria mais baixo. Seria invertido. Por causa dessa mudança de legislação. O aeroporto não é a dúvida. As pessoas dizem, mas vai chocar, o avião não vai bater aqui. Não é isso. Não é preocupação física. É uma preocupação em relação a equipamentos, antenas, essas coisas todas. Porque aqui lá em São Paulo, muitas cidades grandes têm aeroportos dentro da cidade, os prédios são altíssimos, porque eles têm outro tipo de equipamento. Nossa, Congonhas ali. Ali... Eu vou descendo no avião, olhando, vai triscar, meu Mas Deus, eu nem olho, meu Deus. Não trisca, porque é o equipamento que está lá, que pousa o avião, e é esse mesmo equipamento que nós não temos aqui. Há muitos anos foi discutido até se não faria a pena um grupo de pessoas interessadas em comprar esse equipamento, mas não dá certo, não pode. Mas é só equipamento, não é preocupação física, não é que o avião vai bater em cima do prédio, não existe isso. Tanto que a Zona Leste não está na rota de aproximação do aeroporto. A rota de aproximação do aeroporto, as cabeceiras... É o centro e a Zona Norte. A centro e a Zona Norte. A Zona Sul ali, que o avião se aproxima e sobe. A Zona Leste está do lado, então o avião não vai bater ali, não existe essa preocupação. É equipamento. Mas tudo isso, é por isso que você está sempre... É atualização. Você vai fazer um prédio, a pessoa tem uma expectativa, tem um prédio... Já aconteceu isso lá no escritório do Júlio. Foi muito engraçado, eu não vou dizer os nomes, mas um cliente foi pedir um estudo de viabilidade e disse, não, é porque tal prédio ali, a 3 quarteirões, tantos andares a mais, por que que o meu não é? Por causa da topografia, porque o aeroporto, essa linha do aeroporto, ela é em função da topografia em relação ao nível do mar. É super interessante. Mas um prédio que está aqui, se ele fica a 3 quarteirões, o outro prédio pode ser bem mais baixo, porque em relação à topografia do terreno. E tudo isso interfere. Aí vai legislação, vai pedido. Você vai fazer um projeto, são muitas disciplinas, mas é muito gostoso. Eu adoro. Então, assim, vamos lá. Tem o Comar. Tem o Comar. Tem a regra da prefeitura. Tem a prefeitura. Tem as regras... Qual outra regra que vai obedecer o projeto? Dependendo do tipo de projeto, tem que entrar IFAM para fazer uma atestação de escavação. Aí, às vezes, não, sem a prefeitura vai... E dentro da prefeitura também são várias disciplinas, não é só a arquitetura em si. Aí tem a drenagem. Tem a drenagem também. Dentro da prefeitura tem vários órgãos. Eles disparam. Aí tem a S-Trans. A S-Trans vai me pedir alguma coisa. A S-Trans me recomenda... Por exemplo, no Ferrara foi pedido que o portão fosse de tal lado. Não, mas é porque a gente quer deixar o portão da garagem o projeto de arquitetura é melhor, porque o Ferrara desce um pouquinho para eu fazer o portão do carro do outro lado, que a rua é mais tranquila, eu teria que fazer uma rampa, porque apesar de ser no mesmo terreno, eu tenho 2 metros de diferença de nível. Aí eu tenho que fazer uma rampa de acesso do carro e fica longe do porteiro, e o porteiro, se o portão não vê, se o portão quebra, o porteiro não está vendo. São muitas coisas que você vai fazer. Então, aí por tem isso... S-Trans, tem o bombeiro. Tem bombeiros, tem drenagem, tem muita coisa. Por isso que, para você liberar um projeto pronto, que entra para aprovação... Anos. Demora tantos anos? 2, 3 anos. Por que não tem... sei lá, eu acho que demora demais. Demora. Por que no Piauí demora tanto? Porque em outros estados não demora tanto. É porque a gente não tem gente... Já a quantidade de gente... Aqui. Já melhorou muito, porque agora a gente tem o LCR, né? Licenciamento Construtivo Rápido. Inspirado na Prefeitura de Fortaleza, o Sinduscon também contratou muitos consultores de Fortaleza, porque a Prefeitura de Fortaleza tem uma dinâmica muito mais acelerada, que a gente já melhorou muito nesse sentido, em dar entrada em projetos mais simples para receber menos papel e eu me comprometer com as informações. Eu estou dizendo, eu, Carolina Arquiteta, digo que esse projeto está todo ok. É minha responsabilidade, está resolvido. Então, assim, é um processo lento, mas a Prefeitura já é ciente disso. Vai melhorar agora essa discussão.
E eu acredito que vai sempre dar esse passo, porque também ninguém está engessado nesse sentido, né? Tá sendo, os consultores de trabalho nicho estão sempre se renovando, e as outras prefeituras, nos outros centros, também eles estão tendo as outras experiências. Nós aprendemos muito com Fortaleza. O Júlio trouxe, agora eu esqueci o nome da arquiteta, uma arquiteta maravilhosa, foi até o Júlio que trouxe para cá, para ela mostrar como é que funciona o licenciamento na Prefeitura de Fortaleza. Porque, assim, melhora, está longe do ideal. Mas é porque também, assim, eu acredito, um prédio é porque tem muita disciplina, envolve muito, é muita responsabilidade. Em relação à drenagem, aos portões, você pega uma escola. Aí, se você não faz um estudo profundo de impacto de trânsito de uma escola, afeta a cidade de uma forma grave. Então, assim, realmente exige muito estudo. Você tem estudos, por exemplo, um cemitério, estudo solo, de impacto do solo. Aí você tem, todos os empreendimentos têm o seu tipo de impacto. Impacto sonoro, impacto de trânsito, tudo isso vai no relatório. Eu estou fazendo agora um projeto que eu amo, na zona rural, é um hospital psiquiátrico, 20 mil metros quadrados. É uma clínica, vai ter a parte de psiquiatria, tratamento, um projeto maravilhoso, uma delícia. E lá é na mata, então está tendo estudo, porte das árvores, está tendo um levantamento. Eu não posso chegar e passar um trator. Eu tenho que fazer um estudo profundo daquilo, porque ali está sendo averiguado como é que está ficando. E o projeto também está respeitando isso. Tudo isso é importante porque nós, arquitetos, temos que respeitar isso. Temos que respeitar se aquele terreno ali... Se o meu prédio, eu estou fazendo um projeto de um prédio, ele é do lado de um supermercado, eu não vou colocar a entrada no meu prédio para o fundo do supermercado. Porque senão vai dar problema. Vai dar problema. São vários estudos, e esses estudos são vários profissionais envolvidos para você juntar tudo, Rosângela. E até sair a aprovação já mudou, já mudou tudo. Já mudou tudo. E aí, quando chega aprovado... A necessidade até já... já fizemos vários projetos lá no escritório, já fizemos vários projetos que a necessidade muda e aí o projeto tem que mudar. E o acabamento, quando você vai para o acabamento, às vezes você vai lançar, você já está totalmente ultrapassado. Defasado, porque... daí a importância de escolhas neutras, daí a importância de espaços. Para mim, a arquitetura sustentável também é muito isso. Principalmente em larga escala. Uma coisa sou eu colocar um acabamento, uma coisa é uma novidade muito grande, muito cansativa, e uma sala de 10 metros quadrados, no consultório de 10 metros quadrados, numa sala de 30 metros quadrados. Mas se você passa para um prédio, você passa para um hospital de 20 mil metros quadrados, todas as minhas decisões de arquitetura, elas reverberam em 20 mil metros quadrados. Você não pode tomar a decisão de um projeto de arquitetura muito grande que vai já desatualizar, que é um esquadria que é de ferro e não é de alumínio, porque aí são quantas janelas que vão já ficar enferrujadas. A minha solução de telhado, a arquitetura sustentável, para mim, é aquela arquitetura que, mesmo na dinâmica do uso, por exemplo, aqui estou fazendo um projeto de uma escola. Essa escola ela tem que hoje ser um prédio, mas amanhã, no outro ano, é outra coisa, no outro ano é outra coisa, porque tudo muda. Aí, de repente, tem aula de robótica. Aí, de repente, tem aula de dança. Aí não tem aula de dança mais, é aula de alguma coisa. Aquele prédio, aquela sala, ela tem que receber um laboratório de ciências, um laboratório de robótica, uma sala de aula, uma sala de descanso, com a menor intervenção possível. Porque isso, a arquitetura sustentável. Eu estou mexendo um pouco. É uma arquitetura que ventila, que aí eu não tenho que gastar tanto ar-condicionado, porque eu vou gastar muito ar-condicionado em um prédio de 20 mil metros quadrados durante 50 anos. Olha que conta cara. Por isso que essas decisões de arquitetura envolvem muitas disciplinas. Por isso tem que ser boa e entender muito, que nem você. Meu Deus, a mulher sabe tudo, gente, pelo amor de Deus. Todo dia a gente tenta. Agora, a Carol mostra esse conhecimento, mas eu vou fazer uma pergunta que é para quem está assistindo a gente, que gosta muito de saber qual bairro que vai desenvolver, qual o próximo queridinho que eu vou comprar por X e triplicar em 5 anos. Tem, assim, uma visão... Qual é o bairro Não, aí eu iria mandar uma mensagem para a Rosângela me responder. Como é a visão mesmo, assim, de arquiteta. Rosângela, eu vejo que esse bairro é o bairro que vai ter uma explosão imobiliária. Rosângela,
Assim, eu acho que aqui em Teresina você tem expansão em todas as áreas, né? Você tem a Zona Sul, que ela se expande naturalmente. A Zona Norte é um case, porque você chega lá na Zona Norte, você tem o Parque Brasil, Santa Maria da Codipa, que dali já é uma outra coisa, uma outra realidade. Aí você tá todo mundo crescendo. Você vai fazer um investimento, um terreno que vai triplicar. Na Zona Leste, aí você tem alguns vetores, né? Você tem ali, pega o mapa de Teresina, você tem ali a BR, tem muito investimento, que é no caminho ali do Alphaville, que é um investimento óbvio. Claro que ele vai dar certo. Aí você tem ali o caminho da Kennedy, que também tem muito empreendimento, tem muita coisa. E também tem um caminho da Zequinha Freire, que tem uma avenida larga, que está tendo muito investimento naquela região. Então, assim, você pega ali a zona leste, esses três vetores, tem muita coisa para explorar por lá. Se vai triplicar ou não, se vai dar certo ou não, aí a Rosângela Castro tem que dizer. Tem alguns vazios Muitos, urbanos. muitos. Eu vou falar aqui de um pedaço que é vazio urbano, que é entre ali a João 23, a região daquele inclinação, não, é aquela baixa que fizeram ali para poder melhorar o fluxo, até a rodoviária. Ali tem vários vazios urbanos. Tem vários locais que estão realmente vazios. Quando você vai mais em direção do Rio, ali Mas ali eu tenho uma local... restrição por causa do Rio. Mas eu estou falando antes de chegar, até chegar ao Odisseu, até chegar ali ao Carvalho Super, na frente do Tancredo. Sim, há tem uma área várias áreas ali. Maravilhosa. Tem outra área que tem um vazio, que é entre justamente essa área esse elevado ou abaixado, eu nem sei exatamente, lá na ladeira do Uruguai, até o Alphaville, agora o Alphaville 2. Sim. Aí nós temos um outro lado, que é a região que vai até o Aldebaran Leste. Sim. E tem essa região da Kennedy, que ficou realmente prejudicada com aquelas paradas de ônibus que fizeram as paradas no meio ali, prejudicou muito o mercado. Muito. Aquela região ali estava explodindo. Estava. Quando começou a construção daquelas paradas, aí, sabe, eu estou falando porque às vezes o cliente, Rosângela, eu não gosto. Eu gosto do Aldebaran, mas eu não gosto por causa da avenida. Porque ali ficou não tem ônibus, só tem uma pista a mais, e essa pista ela tá destinada para o ônibus, que o ônibus não vem. Não vem. Não tem ônibus. Não tem ônibus. Então, será que vai mudar alguma coisa? Será que esse novo prefeito vai pensar nessa movimento? Porque ali o vazio urbano residencial, o maior vazio urbano residencial em questão de terrenos que estão vazios, que não foram edificados e que não tem projeto ainda, porque foi prejudicada essa região. E, Rosângela, o primeiro espaço que você falou, olha, naquela região que chega no Odisseu, é uma área maravilhosa, que tem tudo para ser investido. Por quê? Porque ela já está num centro, aquele que a gente conversou no início. Ela já tá muito bem servida de tudo, que é o caso desse da Kennedy. A Kennedy tem tudo. A Kennedy tem bons supermercados, tem boas escolas, tem academia, tem tudo. Tem absolutamente tudo. O que está atrapalhando ali a Kennedy realmente é o trânsito. As pessoas estão sofrendo muito. Eu acho assim que em relação à nova prefeitura, nova gestão da prefeitura, é inevitável resolver a questão do transporte, porque você teve um investimento lá atrás enorme, não só investimento físico, mas investimento em estudos, investimento em técnicos, pessoas que estão dando a solução de trânsito, criam um terminal, criam um monte de coisa, ninguém... Passou quanto tempo funcionando? Nada. A gente não viu aquilo ali para saber se deu certo ou se não deu. Então, assim, com certeza a prefeitura nova, a nova gestão vai dar uma continuidade a esse pensamento do transporte público, né? Que, assim, cidade grande, transporte público. Aí você tem uma região que tem tudo, que vai ter um transporte público, que tem tudo para dar certo. E outra coisa, em relação a todas essas áreas, são áreas que eu tenho bons serviços, são áreas que eu tenho vazios,
São áreas que nós temos lotes bons. Tem alguma questão ali de infraestrutura urbana que a própria dinâmica abastece. E eu não tenho problema de aeroporto. Eu tenho um ok da prefeitura com relação aos índices de aproveitamento. Porque o PDOT, o plano diretor, ele sabiamente investiu que terrenos que são bem abastecidos, não só de infraestrutura urbana, mas de transporte público, eles têm um bom índice de aproveitamento. Então, aquele terreno que fica perto de uma parada de ônibus, ele tem um bom índice de aproveitamento, desde que ele não seja numa área alagada, desde que ele não seja uma área complicada em relação à topografia. Existem vários outros fatores, mas assim, falando mais leigamente. Então, se eu tenho um terreno que ele vai ter uma parada de ônibus funcionando, que ele é um lote grande, ele já tem um índice de aproveitamento bom, não tenho que mexer com legislação. Está longe do aeroporto, não tem influência do aeroporto. Não estou falando em verticalizar ali a Kennedy, não é isso, mas eu estou falando que são terrenos que eles naturalmente vão se valorizar. A pessoa que quiser fazer um investimento, tem algumas áreas de restrições, principalmente ali na Kennedy, em relação ao... Todas essas áreas ali tem uma área de drenagem muito grande que ele faz a volta, né? Ele vem lá de cima, ele desce até lá embaixo. Tem umas partes que tem esse impedimento em relação à parte da água, digamos assim. Mas o restante tem tudo para dar certo. E nós estamos falando da Zona Leste, que as pessoas naturalmente tendem a achar, e realmente o comércio, o mercado diz que sim, para você fazer um investimento. E todos os tipos de investimento. Investimento melhor, investimento em uma casa menor, uma casa maior. Só falta mesmo essa articulação. Nós temos que ser realistas, que a gente estava com o tempo, a prefeitura estava engessada, né, em vários sentidos. Vai renovar, vamos ver esse novo pulmão, o que se articula desse movimento. Carol, eu vou olhar aqui, está com 1h22 minutos que nós estamos conversando. É papo para muito mais. Foi muito convite. Carol, vamos tomar café? Aí vamos calculando. Vamos café. É muita coisa. Mas acumulada. Antes da gente, antes de terminar, porque tem mais um pouquinho aqui. Como foi a experiência da Casa Coco? Porque a gente está falando muito da cidade, mas a experiência da Casa Coco, o que te trouxe de bagagem? Como foi a Casa Cor para você, a primeira mostra Casa Cor no Piauí? O que ela deixou de legado? Rosângela, eu adorei a experiência, né? A gente fazer parte desse time, desse primeiro time da Casa Cor. Nós fizemos, eu e a Lavínia Brandão. A Lavínia foi minha professora, fui estagiária dela, trabalhei para ela e agora a gente tem muita parceria. Faço muito projeto com a Lavínia. Na época da discussão da Casa Cor, se a gente vai não vai visitar, e a Lavínia insistiu muito. Carol, vamos, foi parceirona. E chegando lá, a gente tinha muito isso, assim, o que é que eu, Carolina, faço? Qual é a minha área de atuação? Você sabe disso, outras pessoas talvez não. Mas, assim, a minha área de atuação é arquitetura. Eu gosto de arquitetura hospitalar, mercado imobiliário, uma obra, sou apaixonada por acessibilidade. Ontem mesmo eu acabei de botar os meninos para dormir, fui jantar e fiquei assistindo um curso de atualização da norma de acessibilidade. Fico fazendo essas coisas. Então, o que é que eu acho? Quando eu teve a experiência da Casa Cor, eu disse, não, Lavínia, eu não vou porque a arquitetura de interiores não é muito a minha área. Aí ela, não, Carol, vamos, vai ser super bacana, você vai adorar. Eu, tá bom, vamos. Aí eu fui. Aí lá, nós tínhamos que nos candidatar para os espaços. Aí eu disse, Lavínia, vamos nos candidatar, foi até eu no início ali que falei, para alguma coisa, para a gente fazer construção, né? Aí ela, sim, com certeza, uma coisa que a gente vai fazer mesmo valendo. E foi, por que isso? Porque nós, eu e ela, nós somos muito de soluções de arquitetura, né? Nós trabalhamos muito com arquitetura. Então, nessa caminhada da Casa Cor, nós trabalhamos arquitetura e nós trabalhamos a arquitetura de interiores. Nossa vizinha de lado ali, a Denise, que fez os 5 sentidos do restaurante, Denise Almeida, arquiteta maravilhosa. Então, a gente teve um desafio de arquitetura também, que foi muito prazeroso. Transformar uma garagem em um restaurante, fazer funcionar, botar a nossa cara, fazer uma coisa regional, contemporânea. Nós só tínhamos o telhado, que a gente combinou com a Denise. A gente tinha a escolha de esconder ou não o telhado, mas a gente reconhece pelas minhas raízes na minha família com dona de cerâmica. Para mim, não tinha que discutir. O telhado tinha que permanecer. Então, assim, foi muito prazeroso. E o que ficou para mim, para Carolina? Ficou o desafio daquela obra em tão pouco tempo. Período chuvoso.
eu ter que manejar filho pequeno com aquela obra e conheci muita gente. Conheci as pessoas, vivi a troca de experiência com os arquitetos ali. Assim, eu sou uma pessoa que eu sou dada com todo mundo. Eu dou valor para todo mundo, eu gosto de todo mundo. É muito difícil eu não gostar de uma pessoa. Rosângela, para eu não gostar de uma pessoa... Essa pessoa tem que ser ruim. Essa pessoa é ruim. Essa pessoa chutou um cachorro. É muito difícil, porque eu até digo assim, essa pessoa não está no dia bom. Eu vivo dizendo uma coisa, não, até... Eu conheci muitos arquitetos que eu não conhecia, me aprofundei no relacionamento com os outros que eu já era amiga e conheci muita gente. É muito intenso, é muito pouco tempo, é muita 40 dias de Casa Cor e antes de Casa Cor... Outros 40 de obra. Foi uma coisa do tipo. E nosso espaço era funcional, então eu tive que construir uma cozinha que ninguém estava vendo, mas tinha uma cozinha, tinha uma casa de gás, tinha uma porta de abastecimento lá fora. Não era só o Café Floriano lá, muito bonitinho, com os nossos parceiros maravilhosos, lindo. Tava muito bonito. Eu adorei demais. Nós ficamos... E outra coisa que eu levo sempre. Eu e Lavínia ficamos muito felizes com o resultado. Que eu acho que é o que importa. Que a gente investiu muito dinheiro, investimos muito tempo e muita energia, né? A gente gastou muita energia lá. A gente ia para lá todo dia, muita coisa. A gente gastou nosso relacionamento com as pessoas, fortalecemos nosso relacionamento com as pessoas. Foi muito prazeroso, mas foi muito intenso. E eu acho que ficou isso. Mais do que o contato, a projeção do nome, que isso é natural acontecer. Já vai reverberar para você como um profissional. Você já era bem conhecida, mas vai se tornar... Em outra área. Vai se tornar solo, digamos. A Carolina Martins. Solo. Foi um momento. Foi justamente nessa virada de chave, né? Que eu me afastei do escritório do Júlio. Ainda estou terminando os projetos, ainda faço as minhas parcerias com ele. Mas agora a Carolina... Está entregando também? Estou entregando algumas coisas ainda. Mas, assim, agora é a Carolina que está fazendo as coisas dela, né? O meu escritório é Carolina Martins Arquiteturas. Aí um grande amigo meu que fez esse nome... O Áureo, eu disse, Áureo, arquiteturas, né? Não é arquiteta, não é arquitetura e urbanismo. Aí ele, não, você faz todas as arquiteturas. Você faz arquitetura hospitalar, você faz acessibilidade, você faz comercial, você faz um prédio, você faz arquitetura de interiores, você faz todas as arquiteturas. O seu escritório tem que ser Carolina Martins Arquiteturas. Então, tá ótimo, Carolina Martins Arquiteturas. Aí comecei justamente quando acabou a Casa Cor. Estou nesse meu... Depois de 18 anos de julho, estou engatinhando nessa minha caminhada agora, solo. E como é que está a experiência desse momento solo? Como Rosângela, é que o coração toca? Eu já estava com alguns projetos, né, solo, e agora eu consigo organizar meu tempo, tenho uma bagagem de aprendizado com o Júlio muito grande. Então, assim, eu consigo fazer a minha super entrega, eu consigo organizar. Eu já tenho meus arquitetos e parceiros que trabalham comigo já há um bom tempo. Graças a Deus, estão aparecendo bons projetos diferentes, projetos que eu gosto, projeto que eu pesquiso, aquilo que a gente estava conversando. O tanto que eu gosto de pesquisar, né? Eu entro no site, eu entro no Google, pesquiso lançamento. Eu estou com tempo para isso, né? Para pesquisar. E para fazer umas entregas que eu acho que são diferentes. E assim, aqui para nós, ela fez uma entrega incrível. Ela é minha arquiteta num projeto pessoal meu. A entrega foi maravilhosa. Tá ficando super realmente charmoso. É algo diferenciado, porque ela, na verdade, a Carol, ela dá solução para tudo. Eu entreguei, Carol, eu pensei nisso. Quando ela chegou com o projeto para mim, gente, vocês não têm ideia. Ela deu uma solução boa, a solução que é resolvível e o custo... Porque eu gostei, Carol, porque você pensou em mim. Sim, sim. Pensou no meu cliente, pensou na usabilidade, nos detalhes e pensou, inclusive, financeiramente. Porque, assim, é muito fácil você fazer um projeto... Eu estou falando no meu ponto de vista, né? É muito fácil você fazer um projeto com muito dinheiro. É fácil. É muito fácil. Agora, pegar uma coisa que existe, transformar em outra, da forma que você fez com a gente, foi incrível. Então, realmente, gostou, você tem um diferencial. E, assim, vou aproveitar aqui. A Carol, eu chamo de Carol porque é amiga, né? Mas é Carolina Martins. O Instagram dela é Carolina Martins, né, Carol? E aí,
ela realmente é uma pessoa que resolve bastante. Quero te agradecer Obrigada por esse pelo momento. Foi ótimo esse café, que não teve café, só foi água. Mas tá ótimo mas matei a saudade, É. conheci mais profundamente. E obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Eu acho que é muito isso, nessa troca, né? Toda hora uma novidade. Carol, vamos tomar um café para a gente conversar disso. Carol, é isso, esse lançamento. O que é que eu posso fazer aqui? E a própria experiência do teu projeto, assim, a gente nunca sentou para conversar sobre aquele projeto. Foi muito prático também. Eu acho que a gente... Tá aqui, eu desenhei, mandei para ti, tu levou para mim, vamos lá. Foi 2 WhatsApps e é uma coisa que eu prezo muito, né? Não só o tempo do meu cliente, mas o dinheiro do meu cliente. Era uma casa para fazer uma reforma, eu adoro fazer reforma, que é um desafio. E eu estou sempre preocupada com... Não é porque o cliente é rico que eu vou gastar o dinheiro dele todo. Eu quero que ele me contrate para as outras coisas. Tem que ter mais coisas, Tem que ter mais coisas. Eu não quero que ele acabe todo o dinheiro dele naquele empreendimento. Mas é isso, eu estou tentando aí fazer o melhor nos meus projetos. E está fazendo. Obrigada por esse bate-papo. Obrigadão, beijo. Olha, foi uma aula que eu mereci essa aula, porque ela deu uma aula para você, para mim. Eu estou do mercado, mas realmente eu saí daqui com uma bagagem, tá? Obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio. Até mais.